no capítulo 3 e no versículo 8. Quem encontrou aí, dá um amém. Diz assim a palavra do Senhor: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas aconteçam, ou assim seja. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Pai, fala comigo e me ensina teus caminhos. Pode sentar, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra para a gente hoje sobre ser uma bênção. O que é ser uma bênção? Eu costumo dizer que o maior chamado de Deus na vida do ser humano não é o nosso de pastor, de obreiro, de levita. O maior chamado de Deus para a vida do ser humano é a salvação. Esse é o maior chamado que o Senhor tem para toda a humanidade. E esse chamado que Deus tem da salvação é para todo aquele que crê, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que confessa, que crê e que vive a palavra do Senhor. Esse é o maior chamado de Deus, é a salvação, isso é inquestionável. Mas tem um outro chamado também que faz parte da igreja e de todo o corpo de Cristo. Diga comigo: chamados para abençoar. Posso ouvir um glória a Deus? Nós aceitamos a Jesus, nós, após confessarmos Cristo, somos batizados nas águas, aí vem batismo no Espírito Santo, aprendizado da palavra, e a gente recebe uma bagagem, e essa bagagem não pode ficar só conosco. Essa bagagem que a gente recebe do Senhor, não do homem, é uma bagagem para abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Então, nós como servos do Senhor, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós somos chamados para abençoar. Quem está nessa fé aí? Diga para quem está do outro lado, só para esquentar, diga para quem está do outro lado: conta comigo, campeão, porque eu fui chamado para te abençoar. Faz comigo, yes. Glória a Deus. Então, o evangelista Tiago, inclusive esse Tiago que é irmão de sangue de Cristo, o evangelista Tiago, ele está trazendo uma palavra para a sua igreja aqui. Ele está dizendo que a boca, dada por Deus, é claro, evidentemente, ela veio para abençoar outras vidas. E ele estava enfrentando alguns problemas. Qual era? Algumas pessoas abençoavam e outras amaldiçoavam. E outras pessoas tanto abençoavam como amaldiçoavam. Então Tiago, reunido aqui a igreja, trazendo a palavra do Senhor, logo no versículo 9, ele fala assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Pronto. Ele reúne a igreja, o evangelista Tiago, e ele está dizendo: olha, tem gente que abençoa e tem gente que amaldiçoa. Com a mesma boca que abençoa, é a mesma boca que amaldiçoa. Aí ele vem dizendo: irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aí ele fala o porquê que isso acontece. No versículo 11 ele dá uma explicação. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
Em outras palavras, ele está dizendo, tudo isso vem do coração. Lembra o que Jesus falou? A boca fala do que o coração está cheio. Então, provavelmente, algumas pessoas aqui, nesse texto, né, na igreja que Tiago estava ministrando, algumas pessoas tinham um coração que não era tão completo pelo Senhor, que não era tão cheio do Espírito, que não era tão cheio da vontade de Deus, da glória de Deus. E por causa disso, muitas das vezes eles falavam coisas que não convinham, coisas que não agradavam o Senhor, mas coisas que amaldiçoavam. Irmãos, e nós como servos do Senhor, volto a dizer, nós somos chamados para abençoar. Cadê o glória a Deus? É aqui que nós somos provados como cristãos do Senhor, como servos do Senhor. Uma vez Jesus, ele pregando, ele falou assim, se a gente dá bom dia só para quem nos dá bom dia, o que a gente está fazendo demais? Jesus falou isso. Se a gente abençoa só aquele que nos abençoa, o que a gente está fazendo demais? Ele ainda fala assim, os gentios fazem os mesmos. Em outras palavras, os mundanos fazem o mesmo. Então, se a gente abençoar só quem nos abençoa, se a gente dá palavras boas só para quem nos dá palavras boas, nós como os cristãos, nós não estamos abençoando, não estamos cumprindo nosso papel de servo, não estamos fazendo nada demais. Jesus falou sobre isso. Nesse mesmo texto, Jesus ele vem falando sobre o amor ao próximo, e alguém perguntou para ele, Senhor, quem é o meu próximo? E Jesus falou assim, eu vou dizer quem é o próximo. Vocês sabem quem era o próximo, os irmãos? Que Jesus citou na palavra? Os próprios inimigos. Ele disse, amai os vossos, é ruim, ô trem ruim. É você amar alguém que não te ama, alguém que não quer o teu bem, alguém que te amaldiçoa, alguém que diz coisas ruins. Sim ou não? Porque quando o seu coração está ferido, está magoado, você não quer dar uma palavra boa, você quer dar uma palavra ruim. Essa que é a verdade. Quando a gente está ferido, quando a gente está magoado, dá vontade de dizer umas coisas. Só que nós temos que dar o outro lado, a face de Cristo. Diga, em mim habita a face de Cristo. E por habitar a face de Cristo é que você dá o outro lado. Você não vai repetir palavras que talvez você até ouviu há um tempo atrás. Tomara que viva bem muito para me pagar tudo que me deve. Isso é coisa de mundano. Olha, você vai viver muito. Eu não desejo, diz assim, né? Eu não desejo nenhum mal para você. Eu só desejo que você viva bem muito, bem muito, bem muito, para pagar tudo que me deve. Sentir por sentir, acho que é assim, cada centavo. Desejando mal. Nessa palavra, esse é outro tipo de palavra. A justiça de Deus tarda, ainda bate a mãozinha assim na outra. A justiça de Deus tarda, desejando mal. E a palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina que é ao contrário, que eu tenho que abençoar aqueles que me amaldiçoam, que eu tenho que bendizer aqueles que me maldizem, que como cristão, como servo do Senhor, eu fui chamado unicamente, exclusivamente para abençoar. E a gente vê tantas coisas no nosso meio evangélico, né, no nosso meio cristão, a gente vê pessoas amaldiçoando outras pessoas. A gente vê pastores amaldiçoando outros pastores. A gente vê igreja brigando com igreja. A gente vê um pé de guerra, irmãos, dentro do reino de Deus, que não era para existir. Porque o que Cristo nos ensina, se a gente viver o que Cristo nos ensina, nós vamos viver em paz com todo mundo. Parece impossível, sim ou não, irmãos? Parece impossível. Por isso que o Senhor ele nos chama para quê? Para ser abençoadores. Nós somos chamados por Deus. E esse é um dos chamados, ou eu quero ser audacioso em dizer, que um dos maiores chamados da igreja é para abençoar. Independente de religião. Independente de a pessoa, até mesmo se a pessoa crê em Deus ou não, nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para levar o evangelho de Cristo, um evangelho que é totalmente diferente, totalmente comprometido com o reino de Deus e diferente do que o mundo imagina. No mundo normal, a gente ama a pessoa que nos ama. Se alguém pisar no seu pé, pode ser que você fique com raiva. É ou não é? Eu estava pregando em um culto dos jovens, há um tempão atrás, isso.
E a gente estava, o tema, se eu não me engano, era amor incondicional. Acho que era isso mesmo. Faz tanto tempo que eu sei que era nessa linhagem aqui. E eu perguntei aos jovens na época: vocês sabem o que é amor incondicional? E eu expliquei. O amor de Deus é o único que é amor incondicional. Nós podemos ter, mas comparado ao de Deus, não. Por quê? Porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Olha o versículo: porque Deus amou o que foi que Ele amou? O mundo. E o mundo é bom? Não é. O mundo que eu falo são as pessoas lá do mundo mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você nem era cristão, você não tinha aceitado a Jesus, você ainda não servia a Cristo, quando Ele te amou e resolveu dar o Filho por mim e por você. Quem está pegando isso aí? Então Ele nos amou na condição de pecadores. Por isso que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Na condição de pecador, na condição de falho, na condição da distância que você tinha entre você e o Senhor, ainda assim Ele te amou, que deu o seu Filho unigênito. Qual é o propósito disso? Salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então o amor de Deus é incondicional, se você é um servo ou se você não é. Ele continua te amando. Não existe nenhuma receita que faça Deus me amar mais ainda. Não existe. Como diz os grandes pregadores, Deus, Ele não tem filhos prediletos. Não tem. Porque para Deus todos são filhos. Cadê o glória a Deus aí? Cadê os filhados do Senhor? Diga glória a Deus. Então, embora você, às vezes a gente tem isso, né? O crente, né? Hoje eu estou mais crente. Passei o mês todinho vindo para o culto, li a Bíblia, orei, jejuei, eu sinto que estou mais crente. O ser humano não tem isso, né? Só que, por mais que você faça muito para Deus, e o nosso muito ainda é pouco, por mais que você faça muito para Deus, não vai aumentar o amor de Deus por você. E por mais que você faça menos, não vai diminuir o amor que Ele tem pela igreja, o amor que Ele tem pelos seus filhos. É isso que é amor incondicional. Ele simplesmente ama, independente de você servir ou não servir. Agora uma coisa é certa: Deus fica triste sim ou não? Fica. Se eu sou filho de Deus e não estou fazendo a vontade do Senhor, você pode ter certeza que Deus está triste. Você pode ter certeza que Deus, Ele não se agrada quando eu, como servo do Senhor, eu vou optar por uma vida que não agrade o reino dEle. Você pode ter certeza que até a morte do ímpio, Jesus diz, a palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Uma coisa é ficar triste, amar é totalmente de tristeza. Eu vou dar um exemplo. Se você perguntar para qualquer mãe que já teve que visitar o seu filho na cadeia e perguntar assim: você ama seu filho? Ela vai dizer o quê? Amo, a ponto de dar a vida por ele. Mas se você perguntar: e você apoia o seu filho, o que ele está fazendo? O que ela vai dizer? Não. Por isso que amar é diferente de se alegrar. O Senhor nos ama, diga glória a Deus. Tem coisas que o Senhor não apoia na igreja, e uma delas é eu me recusar a abençoar outras vidas. Uma delas é eu me recusar a viver o verdadeiro evangelho. Uma delas é eu me recusar a servir o Senhor como Ele quer que eu sirva. Tem um ditado lá fora que eu bato muito contra esse ditado, que diz assim: cada um serve a Deus como quer. E não dá, irmãos. Eu não posso servir a Deus como eu quero, senão eu não vou servir o Senhor. Por exemplo, quando cai uma chuvinha um pouco mais grossa, o povo já fica em dúvida se vai ou se não vai cultuar o Senhor. É ou não é verdade? Sim ou não, irmãos? Muita gente atribui ao Senhor os problemas que estão passando, porque o ser humano é assim: quando tudo está dando bem, tudo certo, graças a Deus. Quando as coisas começam a dar errado, cadê o Senhor, Pai? O Senhor esqueceu de mim? Aí quer passar na cara de Deus algumas bondades, entre aspas, que faz: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou ofertante, eu oro, eu jejuo. Ó, a língua, do jeito que Tiago está dizendo, com a nossa língua. Nós não conseguimos dominar a nossa
A nossa língua. Às vezes a gente faz até uma comparação da nossa vida de bondade com outras pessoas que são ruins. Fulano é tão ruim e tudo que ele faz dá certo. Como que pode alguém ser tão mal, tão perverso, ter saúde, ter dinheiro? E a gente vai fazendo a comparação. E quando a gente muito compara, a gente se torna refém das nossas próprias comparações. A Bíblia diz que o salmista, ele de tanto observar a vida do ímpio, está lá, Salmo 73, vai lá. Não desmarca Tiago não, mas vai lá em Salmo 73. Para você dar uma olhada nisso aqui. O Salmo de Asaf. Versículo 1 ele fala assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu tive inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. E aí ele vai falando e vai falando e vai falando. Mas você viu o que aconteceu com Asaf? Asaf ficou olhando a prosperidade do ímpio, ficou olhando como eles eram sadios. Ele ficou fazendo a comparação dele, que era um salmista, né, que era um homem bom. Aí ficou analisando como é que pode, fulano é tão bom, tão ruim, perdão, e como é que pode a prosperidade do ímpio ser tão grande assim? Como é que pode o ímpio ele caminhar, eles não têm preocupação, não tem isso, não tem aquilo, como que pode? Ele disse: quase que eu me desviei. Quem já passou por uma dessas, irmãos? Eu confesso que eu já passei. Diga assim comigo: mas eu sou chamado. Fala com fé: eu sou chamado para abençoar. Diga: independente da minha situação. Aleluia. Independente da sua situação, você é um abençoado. Oh, aleluia. Independente do que você está passando, independente do problema que você está passando, você é um abençoado, porque a Bíblia já declara que você é mais que vencedor, igreja. A Bíblia declara que você é do Senhor. Então, independente da tempestade, independente do problema, você é abençoado. Aleluia. O que aconteceu com Asaf? Asaf quase se desviou. Quase. Lá no versículo, mais lá na frente, eu quero até ler isso com vocês, daqui a pouco. A Bíblia diz que ele estava tão perturbado com isso, que ele teve que entrar no templo. E quando ele entra no templo, ele entende a palavra de Deus. Olha aí, capítulo 73, o versículo 17. Vamos ao versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e entendi como é o final deles. Ele ficou, sabe, irmãos, pensando, por que o povo que é ruim se dá bem. Nós pastores temos isso. Ainda bem que tem um pastor aqui hoje comigo, pastor Júnior. Né, meu irmão? Às vezes a gente fica assim: rapaz, a gente prega o evangelho tão direitinho e o povo ainda falta o culto. A gente prega uma palavra tão direitinho e o povo ainda é difícil de buscar Deus. Aí a gente às vezes fica fazendo análise daqueles que dizem assim: olha, dá tanto para Deus que Deus vai te dar mais. Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma mulher, Deus vai te dar um homem. Esse evangelho vai frio. E a gente fica imaginando por que igrejas assim são tão cheias, ao passo que nós que pregamos o verdadeiro evangelho, tem poucas pessoas. Mas sabe o que eu entendo, igreja do Senhor? Quando a gente se converte de verdade, a gente entende como é a obra de Deus, o reino de Deus. Se você, por exemplo, a gente está aqui nesse culto maravilhoso, diga glória a Deus. Se uma única pessoa aceitar Jesus, eu já acredito que a obra do Senhor foi feita. Aleluia. Pastor, e se ninguém aceitar? Ainda assim a obra do Senhor foi feita, porque a palavra não volta vazia. Então quando Asaf entra no templo de Deus, ele entende
a vontade de Deus. Quando a gente vem à igreja, a gente entende a vontade do Senhor, nós entendemos por que nós somos chamados, e nós somos chamados para abençoar. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, bem forte. Aleluia. Nós fomos chamados para abençoar, independente. Eu acho incrível como tem pessoas que têm tudo e não conseguem abençoar ninguém, sim ou não? E tem pessoas que ganham tão pouquinho, mas têm um coração tão grande para abençoar. Eu trabalho no ramo na marcenaria, faço móveis, e vou dizer uma coisa para vocês, eu já entrei em casa de cliente, cliente que tem tudo mesmo, que não oferece nem um pouquinho d'água assim, ó. Já bebi água da torneira, só para vocês terem uma ideia. Mas já entrei em casa de cliente humilde, que você entra lá e não quer mais nem sair. Você entra, já tem um docinho lá. Vocês já comeram doce de jaca? Uma delícia. Foi na casa de uma cliente que eu entrei. Ela disse: meu filho, você gosta de doce? Eu digo: eu amo doce. Pois vinha comer. Eu digo: deixa eu só terminar, parafusar isso aqui. Ela: não, meu filho, vinha logo, já se termina, não tem pressa não. Não estou fazendo aqui, não estou dizendo que tem rico, não estou dizendo que todo rico é assim não. Tem pessoas boas também, glória a Deus. Mas é mais fácil. Então ela disse: quer um docinho de jaca? Eu digo: nunca comi não, é bom? Ela disse: prove. Ô irmãos, quase que eu disse assim: me dá esse pote todinho. De tão gostoso que era. Mas tem pessoas que, tem pessoas que têm coração para abençoar. E já que nós somos chamados para abençoar, a gente só pode abençoar se a gente tiver o coração de Cristo. Porque se a gente não tiver o coração de Cristo, igreja do Senhor, nós não vamos ser tão vulneráveis a abençoar vidas. Nós só vamos querer abençoar aqueles que nos abençoam. Nós só vamos querer dar uma palavra de fé para quem gosta da gente, ou para quem não, para quem não gosta da gente. Se a gente não tiver um coração segundo o coração de Cristo, a gente vai querer mais é que aquela pessoa ela se dê mal na vida. Por isso que para abençoar eu tenho que ter o coração de Cristo, coração de servo, um coração segundo o coração de Deus. E Cristo é tão abençoador, irmãos, que se você analisar, se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que Ele abençoava todos. Não era só os discípulos. Quando Ele multiplicou os pães, estavam os discípulos e tinha lá gente que ia trair Ele. Judas era um. Tinha lá pessoas que iam negar Ele. Tinham pessoas lá que iam dizer: crucifica, mata. Mas Ele estava lá abençoando. Coração de Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Então, para mim abençoar alguém, não é apenas uma bondade humana, mas eu tenho que ter o coração de Cristo, porque o coração de Cristo habitado em mim me torna uma nova criatura. Aí eu não vejo mais com os olhos da carne, eu não vejo mais como o homem vê, eu não vejo mais como o ser humano na sua carnalidade vê. Eu passo a ver com a ótica de Deus, com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Aleluia. Por isso que o servo de Deus, ele tem um coração para abençoar. Aí talvez você diga: pastor, porque não é o Senhor? A minha sogra olha para mim e diz assim: tomara que você morra, praga. Não tem gente assim? Pastor, por que não o Senhor? O meu filho uma vez disse assim para mim: você não é mais o meu pai, eu não te considero minha mãe. Tem pessoas que passam por isso, igreja. Tem. E atinge o coração, porque nós somos humanos. A gente fica magoado, é normal. Mas aqui para a gente, se você tiver o coração do Senhor, o coração de Deus, quando você receber uma palavra ruim, você vai dizer: Deus te abençoe. E não é da boca para fora que você vai dizer isso, porque quando você tem o coração de Cristo, a boca fala do que o coração está, você abençoa de verdade. Cadê o amém? Você até ora. A Bíblia diz que a gente deve orar, irmãos, por aqueles que nos perseguem. Senhor, meu Pai, essa pessoa no meu trabalho me perseguindo, abençoa a vida dela, meu Pai, promove logo ela para que essa inveja saia logo. É assim que funciona, meus irmãos. Mas tem gente que fica: Senhor, o Senhor diz que é justo.
Eu já vi profeta dizer assim: Deus vai matar a gente para te dar a vitória. Eu repreendi, foi não, eu até repreendi disso aí. Eu lá quero que morra, para me dar a vitória. Que egoísmo é esse? Que evangelho morto é esse, que eu vou desejar que alguém morra só para mim ter uma vitória? Isso é um evangelho frio, isso é evangelho morto. Esse não é o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo diz que eu tenho que abençoar. Pai, Jesus lá, ó, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente é cheio do Senhor, cheio do Espírito, a gente começa a abençoar vidas. A gente começa a levar o verdadeiro evangelho, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que abençoa. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez enquanto eu tomo água aqui, bem forte. Então o primeiro ponto dessa palavra é que você tem que usar a tua boca para abençoar. Para abençoar, esse é o primeiro ponto. Porque você tem um coração de Cristo para abençoar. Qual é o segundo ponto? Diga: compartilhar das coisas que o Senhor me deu. Quem quer ser igual a Cristo? Você lembra que Jesus uma vez falou assim: se alguém levar o que é teu, não peça de volta? Eu acho que isso é tão difícil. Já imaginou um negócio desse? Alguém pega o que é seu, e Jesus tinha acabado de ensinar para o povo não pedir de volta. Fala a verdade, igreja, não é difícil um negócio desse? Pastor, levar aqui, isso aqui meu, né? Só que não é, Jesus, o que Jesus está querendo dizer é que você não vá fazer uma confusão. Jesus está querendo que você aprenda a compartilhar. Se alguém andar contigo 1 milha, anda com ele 2. Pastor, como é que eu posso compartilhar? Também está no ponto do coração de Cristo. É quando você tem um coração generoso. E você não faz isso, igreja, não é para se amostrar. O apóstolo Paulo uma vez falou assim: ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver amor, nada, não adianta eu dar tudo que eu tenho, né, como caridade, sem ter amor de verdade. Eu tenho que compartilhar do bom tesouro. A Bíblia diz, Jesus falou, do bom tesouro o homem bom tira coisas boas. A gente aprende a compartilhar. Dá um glória a Deus. Amém, povo de Deus? Então compartilha. Tem mulheres que tem 20, 50 par de sandálias, só tem um par de pés. Não, minha sandália não, aqui ninguém toca não. Sim ou não? Homens que têm, sei lá, 20, 30 par de relógios. Não, meu reloginho não. Então, compartilhar é um ato de bondade que vem também do reino de Deus. A igreja do Senhor foi chamada para abençoar. A igreja do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus foi chamado para compartilhar coisas boas. Pastor, vou viver dando as minhas coisas? Não. Mas uma vez ou outra você tem que aprender a compartilhar. Abençoar. E já que a gente está falando de compartilhar, diga para quem está ao outro lado: abençoe a obra do Senhor. Amém ou não amém? Talvez um vizinho seu precisa de uma palavra de fé e você não tem coragem de dar porque brigou com ele. Ou talvez um familiar seu esteja precisando de alguma coisa e você não tem coragem de perguntar: ô meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Amém, povo do Senhor? A igreja que é chamada para abençoar, nós que somos chamados para abençoar, nós entendemos que nós também devemos compartilhar nossas coisas. Sei lá, de repente um irmão está passando uma luta, uma necessidade, não faz mal você pegar, vou tirar aqui R$50 e vou abençoar esse irmão. Glória a Deus. Eu vou separar isso aqui para o meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, e vou abençoar essa minha irmã e esse meu irmão, porque está precisando. Eu vou visitar alguém no hospital que está precisando, sei lá, o irmão está enfermo, a irmã está enferma, eu vou lá compartilhar com ele a palavra, vou lá levar um lanche, sei lá. A gente tem que aprender como igreja do Senhor, como servo do Senhor, o valor de compartilhar as coisas. Aleluia. Amém ou não amém? Volta lá para Tiago em nome de Jesus.
Eu sonho com um projeto no Ministério Fé, irmãos. É um projeto que ainda está distante. Está distante. Mas eu sonho com esse projeto. Eu posso compartilhar isso com vocês? É um sonho meu. Eu vou colocar isso nessa palavra, nessa pregação. Qual é o projeto? Você sabe o que é uma bênção? Se de repente eu abençoo alguém, um exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo. Eu abençoei alguém com um valor X, ou com uma cesta básica, ou com, uma peça de roupa, um par de sandália, de sapato. Aquela bênção ali, ela vai valer por alguns dias, ou alguns meses, um momento, um determinado tempo. Aquela bênção vai valer por algum determinado tempo. Mas tem bênçãos que elas permanecem na vida das pessoas. E eu tenho esse sonho aqui para a gente fazer futuramente, que é um projeto que eu orei muito para isso, e eu sei que vai acontecer. Projeto que abençoa. Que projeto é esse? De repente, por exemplo, eu sou da área da marcenaria. Eu posso ensinar alguns jovens a fazer pequenos móveis e ele começar a ganhar a vida dele, o dinheiro dele com isso. De repente um irmão é barbeiro, corta cabelo, ou uma irmã também da área, faz sobrancelha, essas coisas. E a gente abençoa vidas que estão precisando. E não é um projeto que tem que ficar só na igreja. Pastor, é só para os crentes? É só para quem é da igreja? Não, porque Jesus não fez isso, não foi só para os discípulos. Os pães ele multiplicou para aqueles que acreditavam e aqueles que duvidavam. Vocês estão entendendo isso? Diga glória a Deus. A igreja, ela é chamada para viver o evangelho, não é só dentro, não é só entre as quatro paredes. Eu costumo dizer muito isso aqui para os obreiros da nossa igreja. Nosso maior chamado está lá fora. O maior trabalho evangelístico está lá fora. Aqui é o momento da gente se alimentar, da gente ser doutrinado, da gente louvar, da gente se reunir como igreja. Mas o maior trabalho está lá fora. A gente tem que abençoar também com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente sabe. Pastor, mas se eu abençoar se eu abençoar alguém, ensinando alguém a cortar cabelo, eu vou criar um próprio concorrente. Não tem gente que pensa assim? O egoísta pensa assim. Tem um ditado lá fora, lá no mundo, que é certo: o sol é para quem? E quem foi que disse isso? Jesus. Jesus não falou? O Pai derrama o sol para quem é justo e para quem é injusto. Ele manda a chuva para os bons e para os maus. Vocês estão vendo como Deus ele abençoa, irmãos? Deus abençoa assim, olha, até mesmo aqueles que são ateus e atôs. A igreja, com o passar do tempo, e eu não estou falando do Ministério Fé, mas de uma maneira universal, no mundo inteiro, a igreja passa a ser muito, se preocupar com coisas que às vezes nem cooperam para o reino de Deus. Um evangelho que é só para eles, que é só dentro da igreja. Um projeto que é só para quem é membresia, membros da igreja. Esse não é verdadeiro evangelho, igreja do Senhor. Se eu não sou da igreja, eu não vou receber projeto, eu tenho que me inscrever, tenho que declarar, tenho que ter carteirinha de membro que sou de lá, senão não vou participar do projeto. Não, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele me chama para abençoar. Cadê o glória a Deus aí? E todo mundo pode abençoar com alguma coisa. Pode ou não pode? Pode. A fortaleza do diabo é que é a fraqueza da igreja. Mas a fraqueza do capeta é a fortaleza da igreja. Porque uma igreja forte, ela trabalha. Uma igreja forte, ela se envolve. Uma igreja forte, ela entende que ela tem que abençoar outras vidas. Uma igreja forte, ela está sempre cooperando para que o reino de Deus, ela cresça mais e mais e mais e mais. E um projeto lindo como esse, que a gente pode fazer, quantos jovens nós vamos tirar da rua? Sim ou não? Quantas meninas que nós podemos já evitar de entrar no projeto mundano da pornografia, da prostituição? Quantas pessoas a gente pode alcançar abençoando outras vidas?
Então, quando a igreja se omite a fazer a obra do Senhor, quando a igreja não tem uma visão espiritual do que é o reino de Deus, do que é a obra de Deus, ela começa apenas a existir, mas sem propósito. E quem não tem propósito vive do acaso. Toda pessoa que tem projetos, toda pessoa que tem metas, ela não vive do acaso, ela não vive do que aparece, não. Ela começa a trabalhar em função daquele projeto. Qual é a função do reino de Deus? Qual é a função da obra de Deus? É alcançar vidas. E como é que nós vamos alcançar vidas? Diga assim comigo: o próprio Cristo tinha estratégia para alcançar a multidão. Aleluia! Uma vez ele mandou os discípulos, aí disse assim: olha, diga para todo mundo, espalha para todo mundo, traz os enfermos, traz os doentes, que nós vamos curar todo mundo. Ele curou todo mundo. O povo foi para ser curado, mas saiu convertido. Aleluia! Até morto, irmãos, até morto levaram para Jesus. Um deles era Lázaro, que já estava 4 dias de morto. A irmã de Lázaro disse: mestre, olha, ele já morreu, já faz 4 dias, o corpo já está em decomposição. Para Jesus isso não era nada. A voz do Senhor alcançou aquele morto: Lázaro, vem para fora. E ele saiu. Talita come, que quer dizer, menina, eu ordeno, levanta. Porque o projeto de Deus, o projeto de Cristo, irmãos, não era apenas para um povoado que acreditava nele. Pelo contrário, o projeto dele era para alcançar aqueles que ainda não conheciam o Senhor, aqueles que ainda não entendiam o Evangelho. Aleluia! O que acontece quando a igreja amadurece? Quando a igreja amadurece, ela começa a viver os propósitos de Deus. Diga para quem está atado: você quer ser abençoado? Pergunta aí, você quer ser abençoado? Agora responde: está escrito: abençoarei os que te... Uma igreja madura entende isso, que quando ela abençoa, ela é abençoada. Quando ela estende a mão, ela alcança vidas, ela levanta pessoas, ela cura pessoas, ela trabalha pessoas. A igreja do Senhor não foi chamada para tirar vidas, ela foi chamada para dar vida. A igreja do Senhor não foi chamada para matar, ela foi chamada para ressuscitar. Tem pessoas lá fora precisando que você compartilhe a palavra de Deus com elas. Tem familiares seus precisando que você compartilhe da sabedoria, do conhecimento. Aleluia! Glória a Deus. Então, primeiro ponto, você vai abençoar, tendo o coração de Cristo. Abençoar com palavra, diga amém. Segundo ponto, você vai compartilhar das suas coisas com pessoas. E o terceiro é compartilhar sabedoria, que é o projeto que no nome de Jesus vai sair. Quem crê, diga glória a Deus. Sabe, compartilha a tua sabedoria. Chega a dar um negócio ruim quando a gente vê pessoas egoístas, pessoas que não querem compartilhar absolutamente. Não, pastor, só acho que eu vou ensinar alguém a mexer na energia, aí não vão mais, eu vou criar, além de eu criar um concorrente, possa ser até que a pessoa não me chame mais. Compartilhe sabedoria. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Estamos prontos para ir para outro ponto? Vamos para outro ponto então. Diga assim: eu tenho que orar sem cessar. Amém? Assim como tem muita gente que deseja o teu mal, tem gente que deseja o seu bem. Pessoas que torcem para que você se levante, pessoas que torcem para que você seja uma bênção, pessoas que, se for capaz, ela abençoa com a palavra, compartilha com você, compartilha sabedoria, mas que também são pessoas que estão dobrando os joelhos, abrindo a boca, intercedendo por você. Ora, igreja, não se canse de orar por quem você sabe que está precisando de oração. E talvez seja uma pessoa que disse para você: não ore por mim não, eu não preciso das suas orações. Ainda assim você deve orar. Ainda assim você deve apresentar: Senhor, olha pai, fulano falou isso, mas eu sei pai, que é porque ela estava de cabeça quente. E a gente, quando está de cabeça quente, fala coisas que não deve, fala bobagem, mas eu quero orar por essa pessoa.
quebrando o coração, dá um pensamento novo, dá um coração novo, muda essa vida, Senhor, age, Senhor, onde eu não posso agir. Você começa a orar por aquela pessoa e Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir. Talvez você nem veja, você vai perceber depois que a tua oração alcançou aquela pessoa. Quem recebe? Glória a Deus. Você não percebe, mas só a tua oração, o teu clamor, o seu pedido de pai de joelhos pelo teu filho, o seu pedido de mãe de joelhos pelo teu filho, o seu pedido de filho pelos pais, eles têm poder para alcançar essas vidas. Embora esteja perdido lá no fundo do poço, embora esteja perdido nesse mundo, embora todo mundo diga que não tem mais jeito, dobra teus joelhos, abre a tua boca, faça a sua parte, porque o Senhor com certeza vai fazer a dele. O Senhor com certeza vai fazer aquilo que o homem não pode, aquilo que a justiça não pode, aquilo que a medicina não pode. O Senhor é Deus. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então abençoa com as tuas orações. Ah, pastor, eu ando tão cansado que até orar é difícil. E mesmo cansado, ore. Mesmo cansado, dobra teu joelho, fala com o Senhor, apresenta ao Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. Não está escrito em Jeremias 33, versos 3? Clama a mim e eu te responderei, te direi coisas grandes e ocultas que tu não... Você não sabe, mas Ele vai fazer. Você não sabe, mas Ele está agindo. Você não sabe, mas Deus está trabalhando. Ainda que seja impossível, mas meu pai, olha, já estou vendo que não tem jeito mais. Estou vendo que esse casamento não tem jeito, estou vendo que esse menino não tem jeito, estou vendo que já está no fundo do poço. Mas eu resolvi confiar no Senhor. Eu resolvi orar ao Senhor. Eu resolvi dobrar os meus joelhos. Porque o Senhor não é como eu. O Senhor não é um Deus pequeno. O Senhor não é como eu, limitado. O Senhor é o que tudo pode. Então eu resolvi abençoar essa pessoa com a minha oração. E eu sei que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso. Deus, cadê o glória a Deus? Abençoa a igreja. Abre a tua boca em oração, clama, dobra os teus joelhos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Amém ou não amém? Abençoa. Último ponto, e esse aqui eu quero pegar um pouco pesado, diga assim comigo. Existe uma bênção em mim, que é através da minha atitude. Diga que sim comigo, chama-se o bom exemplo. Você sabia que o bom exemplo ensina mais que uma pregação? Se eu pregar correto para você e tiver um mau exemplo, você vai vir me ouvir depois? Não vai. Se eu pregar correto para você, eu estou dizendo aqui, vou criar um exemplo. De repente eu estou pregando aqui que é pecado você amaldiçoar alguém ou falar um palavrão. Aí você passa em frente à minha casa e me vê dizendo um palavrão ou com um dos meus filhos ou com a minha esposa. Você vai vir depois ouvir a palavra? Embora você anos e anos me ouviu pregando correto, mas uma simples falha minha, de mau caráter, vai fazer com que você desvie o caminho. Porque o mau exemplo te expulsou. Quem quer alcançar a sua família, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus de verdade. Então você tem que ser um bom exemplo. Você tem que ser um bom exemplo. Eu tenho que ser um bom exemplo. Eu não posso escandalizar o nome do meu Senhor. Aleluia. Eu tenho que ser um bom exemplo para os meus filhos, para que eles cresçam como cristãos de verdade. Eu tenho que ser um bom exemplo para os meus filhos, para que eles vejam em mim a imagem e semelhança, não do pastor Arthur, mas do Senhor. Eu tenho que ser um bom exemplo na minha casa, porque as situações que eu passo, um dia eles vão passar. E na minha situação difícil, eles estão vendo como eu devo agir. Lá na frente eles vão agir igual.
Peraí, papai nessa hora estava orando. Mamãe nessa hora não estava brigando com as panelas, não. Porque não tem mulher assim, né? Que briga com Deus e com o mundo. Pega o cabo de vassoura, bate até na parede. Ai, pá! Diabo! Sai do meio, gato do demônio. Amaldiçoa os animais, amaldiçoa todo mundo. Tem ou não tem? E todo mundo, quem nasceu ou vai nascer, vai passar um dia pela situação difícil, pelos problemas difíceis. E não tem bênção maior na vida de alguém do que ser um bom exemplo. E quando você é um bom exemplo e alguém viveu o teu exemplo, vai dizer logo assim: rapaz, papai e mamãe, quando passava qualquer problema, eles corriam para os pés do Senhor, corriam para a igreja. É para lá que eu vou estar nos pés do Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar, vou fazer igual, porque eu vi que quando eles passavam batalhas, o Senhor abençoava eles na vida que eles tinham com o Senhor. Aleluia! Então o teu exemplo pode salvar muitas vidas, ou pode arruinar muitas vidas. Tem pai que é um péssimo exemplo para o filho, usa droga na frente do filho. O menino tem 2 anos, 4, 5, aí o pai está lá dando um fogo. Aquela criança, uma das tendências delas é achar que aquilo ali é correto, porque está normalizado dentro de casa algo que é anormal. A mãe fala um palavrão direto, qualquer coisa, é barraqueira com o vizinho, briga na internet. Não tem gente assim? Tem ou não tem? Às vezes não é nem assunto desse, mas vai lá usar a língua para amaldiçoar na internet. Desgraça, não sei o quê. Aí briga com outro. Normalizou dentro de casa aquilo que é normal. Aquele filho ou aquela filha vai crescer vendo aquilo e vai tentar resolver as coisas do seu próprio jeito, no grito, na força do braço. Só que o mundo não ensina como a gente ensina em casa. Sim ou não? Você diz um palavrão com alguém lá fora para você ver uma coisa. Você vai brigar no trânsito para você ver uma coisa. Se o cara estiver armado, ele mete uma bala e vai embora. Tudo por quê? Porque muitas das vezes, aonde a gente era para ser bons exemplos, nós somos péssimos exemplos. Não tem igreja, não tem bênção maior do que ser um exemplo na vida de alguém. A Bíblia diz: se tu. Então, quer ser uma bênção na vida de alguém? O bom exemplo ele te torna um abençoador na vida de outras pessoas. Dá uma glória a Deus aí. Você pode aplaudir o nome dele? Eu não estou dizendo que crente não pode se estressar não, viu, irmão? Porque pode. A Bíblia diz: irai-vos e não. Então eu posso me irar. Irar é uma coisa, pecar é. Tem hora, irmãos. Rapaz, eu posso falar? Vocês não vão julgar o pastor, não? Tem hora que eu fico irado. E eu sou estressado, meu pavio é curto. Só que eu me lembro de 2 coisas. Rapaz, eu tenho que ser um bom exemplo lá em casa. E eu sou um pastor. Mas eu fico com raiva. Mas aí eu lembro que eu sou de quem? De Cristo. Irai-vos e não pequeis. Eu estava na fila ali uma vez, padaria que tem para lá. O doido foi e entrou, foi minha vez assim, sabe, na fila, pá. A pessoa atrás de mim: você vai deixar? Eu digo: vou. Aí você está com pressa não? Eu digo: tô. Já tenho que buscar meu filho daqui a pouco. Está na escola o bichinho, e a escola nova. Ele deve estar desesperado, porque ele é chorão. E você vai deixar? Se fosse eu. O cara atrás, só, como é que diz o ditado? Cutucando, jogando lenha na fogueira, né? Fosse eu, deixava não. E tu é pequenininho assim, tem cara que é bravo, sabe brigar. Eu digo: até sei, mas não vou não. Eu sou de Cristo. Eu talvez podia até apanhar, né, irmão, se eu fosse. A vergonha era maior. Pastor foi brigar e levou um pau. Da onde era o pastor? Ministério Fé. Aí. E a pessoa lá atrás: não pode furar filha, que não sei o quê. Puxando, sabe? E querendo me botar no meio.
Porque o cabo falou minha filha. Eu disse, tenha calma. Aí eu peguei a outra pessoa e disse, fica aqui na minha frente também, vai, pronto. Fique. Botei os dois lá na frente, morreu, acabou a bagunça. A mulher do caixa disse assim para mim, olha meu filho, parabéns. Gostei da sua atitude, você evitou um barraco, uma briga. Porque eu sou de Cristo. Mas nós somos de Cristo. Irai-vos e não pequeis. Pergunta para quem está do lado, você fica com raiva fácil? Você até pode se irar. Você não pode o que, irmãos? Pecar. Está com muito tempo isso que aconteceu. Mas eu fiquei irado. Fui pegar o meu filho, já estava atrasado. Fui buscar ele atrasado. Já fui no meio do caminho pensando, meu Deus do céu, o bichinho está lá chorando. Cheguei lá, só tinha ele de filho para pegar. A recepcionista da escola estava com aquela cara, que pai irresponsável. Sabe nem o que aconteceu, né? Eu podia me irar lá também. E até me irei. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não. O bom exemplo é tudo, igreja. Seja um bom exemplo. Nós como igreja do Senhor, fomos chamados para abençoar. Fomos chamados para abençoar. Glória a Deus. Ponte de pé, aplauda o nome do Senhor bem forte.